seja Deus, engrandecido é o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Meus amados irmãos e irmãs, para a honra e glória do Senhor Jesus, estamos aqui dando início ao terceiro trimestre da revista da CPAD, onde nós vamos estar falando aqui na primeira lição de número 1, as sutilezas de Satanás contra a Igreja de Cristo Jesus. As sutilezas de Satanás contra a Igreja de Cristo. Comentarista, nosso pastor José Gonçalves, né? É o comentarista dessa revista, né? E muito bom para assunto, comentário e ensinamento nesses últimos dias que a igreja vai vivendo na terra. Amém? Que o Espírito Santo venha nos usar no decorrer das lições aí. Amém? Vamos orar ao Senhor para a gente aproveitar bem a lição, né? Para que o Espírito Santo de Deus venha bradar, falar fortemente aos vossos corações, trazendo vitória, trazendo bênçãos, abrindo a visão, tirando as escamas dos olhos, as escamas espirituais, para que você venha enxergar a boa, agradável e vontade do nosso Pai, do nosso Deus. Amém? Senhor Jesus, amado, querido, Deus Todo-Poderoso. Pai amado, graças te damos por estar neste lugar, meu Pai amado, querido. Queremos te louvar, te exaltar, meu Pai, te engrandecer por esta rica e maravilhosa oportunidade. Meu Deus, que não seja um homem a ensinar ou pronunciar a tua palavra, meu Pai, por algum conhecimento, por algum entendimento. Não, Pai, mas que seja o teu Espírito Santo, o Espírito Santo de Deus que já está neste lugar, meu Deus, sobre o homem, meu Pai amado, a ensinar e pronunciar a tua palavra. Use esse vaso, use esse pequeno vaso, esse pequeno instrumento nas tuas mãos, ó Deus, e que venha a ser, meu Pai, de transformação, libertação, transformação para cada vida, para cada pessoa que estiver acompanhando esta live e para aqueles também que irão acompanhar ainda. Que, meu Pai, as sutilezas de Satanás, todo aquele que for ouvir estas aulas, que as sutilezas e artimanhas de Satanás que porventura, meu Deus, estiver na vida de alguém, de algum irmão, de alguma irmã, que já caia por terra no nome do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus. Meus amados irmãos, como de costume, eu costumo falar o nosso texto de ouro, que é o nosso texto áureo, que se encontra lá na primeira carta que Paulo enviou para Timóteo, no capítulo 4, e o versículo 1, que diz assim: mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrina de demônios. Meu amado irmão, só para você entender nessa primeira parte aqui, eu não tenho costume de dar uma pincelada, um ensinamento já aqui no texto áureo, nem na verdade prática. Mas para não deixar passar aquilo que o Espírito Santo de Deus vai nos falando, meus amados irmãos, para os irmãos entenderem essa carta que Paulo enviou para Timóteo, não foi uma expressão da visão, da ideia e do pensamento do apóstolo Paulo naquela época, aleluia, quando ele enviou essa
carta para Timóteo. Não foi uma ideia, não foi um pensamento ou uma visão dele. Não, irmãos, de maneira alguma. Como o texto aqui está falando, essa carta. Mas o Espírito, o apóstolo Paulo, ele está querendo dizer para Timóteo nessa carta que o próprio Espírito Santo de Deus, irmão, na intimidade que ele tinha com Deus, tanto é que lá em Coríntios ele fala que conheceu um homem que foi arrebatado até o terceiro céu, e esse homem era ele mesmo, né? Foi o próprio Espírito Santo de Deus falando para o apóstolo Paulo, né? E o apóstolo Paulo relatou essas palavras do Espírito Santo de Deus e enviou para Timóteo na carta que ele enviou para Timóteo. Então aqui, meus amados irmãos, não é um pensamento, não é uma ideia ou uma visão do próprio punho do apóstolo Paulo. Não, é algo que veio do próprio reino de Deus, algo que veio da essência do Espírito Santo de Deus para o coração de Paulo, e Paulo alertou Timóteo nessa carta. Então, naquela época, meus amados irmãos, o alerta do Espírito Santo, que não é diferente para os dias de hoje, não foi diferente para a igreja que o apóstolo Paulo enviava suas cartas, meus amados irmãos, como também essa mesma expressão não é diferente para os dias de hoje, que diz, mas o Espírito, não é o Espírito humano, mas o Espírito de Deus, o Espírito Santo, que diz, né, expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrina de demônios, né? Quando se fala de espíritos enganadores e doutrina de demônios, o que é essa doutrina, meus amados irmãos? É ensinamentos, né? Costumes de ensinamentos, meus amados irmãos, algo de valor, algo moral, algo ético das sagradas escrituras da palavra de Deus. Porque a palavra de Deus, meus amados irmãos, nunca foi errada, né? E nem nunca vai ser errada. Pelo contrário, querem pegar a palavra de Deus e fazer ela como errada. Não é verdade? Por isso que há esses levantes todinho que nós estamos vendo por aí, né? E a verdade prática nos ensina que de forma sutil, delicado, meigo e sorrateira, né? O diabo desfere ataques à igreja, né? E é preciso que cada crente saia ao combate com as armas espirituais dadas por Deus. Meu Deus do céu, meu Jesus. Vamos lá aqui na leitura que se encontra na primeira carta que Paulo enviou para Timóteo, capítulo 4, do versículo 1 ao 5, que diz assim: mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrina de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras,
tendo cauterizada a sua própria consciência, proibindo o casamento e ordenando a abstinência dos manjares que Deus criou para os fiéis e para os que conhecem a verdade, a fim de usarem deles com ações de graça. Porque toda criatura de Deus é boa e não há nada que rejeitar, sendo recebido com ações de graça, porque pela palavra de Deus e pela oração é santificada. Aleluia. Meus amados irmãos, nessa introdução, onde nós vamos estar falando das sutilezas de Satanás contra a igreja, quem que é a igreja? A igreja, meus amados irmãos, para você entender, veja bem, são duas questões aqui como igreja. A primeira é, igreja é a pessoa individual que serve a Cristo, né? Que se rendeu ao Senhor Jesus, recebeu Ele no seu coração e na sua alma, e como ato de confissão de fé, né? Como ato de confissão de fé, passou pelas águas e se faz participantes como membro do corpo de Cristo Jesus. Aleluia. Isso é igreja. É onde a pessoa se torna igreja. Eu não posso falar que, além de se tornar igreja, se torna filho de Deus, segundo lá no Evangelho de João, capítulo 1, ali a partir do versículo 5 a seguir, onde a pessoa se torna filho de Deus, todo aquele que aceita Cristo e passa pelas águas. Além de se tornar filho de Deus, né? O que acontece? Passa a ser igreja de Cristo. Montoniel, mas o que é uma igreja de Cristo? Igreja de Cristo, meu amado irmão, minha amada irmã, veja bem, é pessoa que muda totalmente o seu comportamento que havia igual à sociedade, porque a sociedade é da mesma linha de pensamento, visão. Já muda o pensamento, já muda a visão, já muda o modo de falar, né? E já muda o modo de andar também. É totalmente diferente, né? Nós podemos ver como exemplo, como o apóstolo Pedro, né? Na questão, antes de acontecer a negação dele de negar Jesus 3 vezes, ele chegava num grupo 1, no grupo 2, no grupo 3 ali, e as pessoas apontavam, olha, eu vi você com ele, ei, você é diferente, viu? Você é parecido com ele, né? Olha, mas você fala igual a ele, você é igual aquele homem, igual a Jesus que foi preso, você fala igual a ele, né? Então, igreja é isso, tem o mesmo pensamento, não é um pensamento diferenciado, contínuo, igual a pessoa vivia no mundo. Isso é ser igreja, a igreja individual. E a outra questão é o que? Grupo, né? O grupo de igreja, né? Da mesma fé, mesmo pensamento, é um só Deus, um só Senhor. Esse é o grupo de igreja, né? Então, meus amados irmãos, o ataque de Satanás é contra tanto o grupo de pessoas chamado igreja, filhos de Deus,
né? Só uma pincelada aqui que eu já ia esquecendo de falar. Mas, irmão Antoniel, mas e as pessoas que estão lá fora não são filhos de Deus também? Não. Já falo desde já que não são filhos. Nossa, irmão Antoniel, o irmão está ensinando errado. Não são filhos de Deus. Irmãos, para a gente entender, filho de Deus, quem que são? É todo aquele que abandona uma vida totalmente errônea e passa a servir a Cristo Jesus. Aí se torna um filho de Deus por adoção, como explica lá no primeiro evangelho de João, a partir do versículo 5. Mas e as pessoas que estão lá fora? Não, as pessoas que estão lá fora não são filhos de Deus, né? Porque ainda vive uma vida errônea, né? São pessoas, né, como nós, num modo geral, criadas por Deus. Filho não. Filho é todo aquele que abandona todo tipo de vida mundana, né? Vida de engano, vida de mentira, vida de falcatrua, né? E passa a viver uma vida reta na pessoa de Jesus. Aí sim é filho de Deus. Só para deixar explicado aqui para você. Então, o ataque de Satanás, meu amado irmão, minha amada irmã, é tanto contra grupo de pessoas, né, chamado igreja, como individualmente a uma pessoa que também é igreja. É o ataque de Satanás, meu amado irmão, para quê? Para tentar denegrir, sujar, meu amado irmão, totalmente a imagem da pessoa, a imagem da igreja de Cristo, para que o evangelho não venha ser pregado, para que a pessoa não venha ser mais luz de Cristo, né? E que a imagem dela venha a ser totalmente denegrida por causa dos ataques de Satanás, né? Dos diversos ataques contra a verdadeira igreja. Isso acontece porque Satanás sempre se opôs ao povo de Deus, tanto na antiga aliança quanto na nova aliança. A igreja sempre experimentou a posição do diabo. Nem sempre esses ataques acontecem da mesma forma, com a mesma metodologia, o mesmo método, a mesma ideia. Não, Satanás sempre vai ver formas diferentes para poder atacar aquele que é filho e filha de Deus, que é igreja de Deus, né? Ou a mesma intensidade. Contudo, o agente por trás desses ataques sempre é o mesmo, Satanás. Meus amados irmãos, e vamos já entrar aqui na igreja sob ataque, a sutileza do ataque. A igreja sob ataque e a sutileza do ataque. Vamos lá. A sutileza de Satanás, meu amado irmão, estou explicando aqui o primeiro subtópico aqui, a sutileza do ataque. A sutileza de Satanás é a marca registrada de suas ações, né? É a marca registrada de Satanás, ou seja, ele não dorme, ele não para. Nós, como seres humanos, nós descansamos, nós dormimos, né? Mas graças a Deus, como tem uma palavra lá em Salmos, que nós temos um Deus que vela por nós, tanto de dia como de noite, como nós estamos dormindo. Tem até uma palavra que Davi fala, que até dormindo o Senhor me ensina, né?
E tem outra questão também, meus amados irmãos, sutileza é a marca registrada das ações de Satanás, né? E temos também os ardis de Satanás, né? Que também é uma de suas marcas registradas nas suas ações, né? O que é a sutileza, na verdade, desse indivíduo, né? Que tem atacado toda a criação de Deus, né? Que é homens, mulheres, crianças, jovens no mundo afora. Ele é delicado nos seus ataques, né? Satanás, ele não é, meu amado irmão, alvoroçado, né? Eu lembro que muitos anos atrás, os sapatinhos de fogo, os pentecostais, meus amados, não que eu não seja pentecostais, costumava dizer uma frase que o diabo ele vem com um sapatinho de algodão, né? Eu não sei se os irmãos já ouviram isso. Hoje não ouço mais esse tipo de coisa, né? Não, mas Satanás e o agir dele, a artimanha dele, ele vem com um sapatinho de algodão. Muitas das vezes nós percebemos os ataques de Satanás quando ele já se torna visível, quando ele já agiu, ou está agindo ali, já vem agindo na verdade. E muitas das vezes, meus amados irmãos, o ataque de Satanás é o quê? De uma forma invisível. Se a gente não estiver apercebido, se nós não estiver atentos, se nós não estivermos, meus amados irmãos, com um relacionamento com Deus íntimo, né? Porque as pessoas se acham tão em dificuldade de ter um relacionamento de intimidade com Deus, porque o relacionamento de intimidade com Deus, meu amado irmão, entenda e aprenda aqui, olha, é independente de qualquer problema que você esteja. É independente, meu amado irmão, de qualquer luta, de qualquer deserto, de qualquer batalha, sabe, de qualquer tristeza, de qualquer, até mesmo mágoa que você esteja passando, um período que você esteja vivendo aí, de qualquer tipo de sentimento, de qualquer intimidade que você, sentimento que você esteja passando, a intimidade com Deus, meus amados irmãos, este relacionamento tem que estar acima dessas coisas. Porque, meus amados irmãos, veja bem, o próprio Senhor Jesus, ele já mencionou e já falou, olha, nesse mundo vocês vão ter suas aflições, vocês vão ter suas dificuldades, vocês vão ter suas tristezas, vocês vão ter suas mágoas, vocês vão ter seu labor, mas o relacionamento comigo tem que estar acima dessas coisas. Para quê, meu amado irmão, minha amada irmã? Para que você não venha a ser sucumbido por elas e principalmente pelo inimigo das nossas almas, que é Satanás. Então as pessoas às vezes se acham tão dificuldade por causa da luta, por causa da batalha, por causa de alguma falha, por causa de um erro. Meu amado irmão, não tem conversa, não tem meio termo. O seu relacionamento com Deus, a sua intimidade com Deus tem que estar acima de qualquer circunstância. Meu amado irmão, se for falar de tristeza, se for falar de coisas ruins que eu já vivi, mas sempre, meu amado irmão, procurei ali, o foco está, na pessoa de Jesus. Porque, meu irmão, sozinho tu não vai conseguir não, né? Sozinho tu não vai conseguir, ainda com o inimigo das vossas almas, o inimigo da nossa alma querendo nos sucumbir, meu amado irmão. Então a sua intimidade e relacionamento com Deus tem que estar acima de qualquer circunstância. Por quê? Porque a delicadeza dele, meu amado irmão, a delicadeza de Satanás, sabe, a forma de ele agir, como eu estava falando, ele não é alvoroçado, ele não é bagunçado. Eu ouvi um certo pregador uma certa vez dizer que o reino de Satanás
é o reino mais organizado que existe nessa terra. Não existe organização, não existe facção no mundo, nesse mundo, que seja organizado igual a facção e o reino de Satanás. Meu amado irmão, segundo eu já ouvi também, ele tem, meu amado irmão, um grupo de demônio, tanto individual ou grupo de demônios, para agir em cada causa, para colocar impedimento, para colocar empecilho, para colocar barreira, para atrapalhar projeto, para colocar contenda, para colocar dissensão. Satanás, o reino dele é o reino mais organizado que existe. Então ele tem, meu amado irmão, demônio para agir tanto individual em causas para destruir projetos, como grupo de demônios para trabalhar a favor de uma causa de destruição, É por isso, meu amado irmão, que momento algum nós podemos ficar desapercebidos. Por isso que, apesar de qualquer circunstância, seja qualquer coisa que for, seja desânimo, seja falta de vontade, ou seja uma questão de apatia, meu amado irmão, nós não devemos perder o foco de maneira alguma. Estar sempre com a visão e manter esse relacionamento de intimidade com Deus. Para quê? Para que nós podemos estar atento a essa sutileza de Satanás, Essa sutileza dele, que tem um comportamento hábil, engenhoso, perspicaz, que tem agudeza de espírito, com a finalidade e habilidade de complicar ou obstruir o próximo. E essa é a finalidade de Satanás, de roubar e destruir tudo aquilo que Deus construiu, de roubar e destruir todo o sonho e projeto que todo homem tem, E a gente vê isso no mundo, meu amado, João 10,10 diz, tem muita gente que pega essa palavra do Evangelho de João 10,10, quando Jesus fala, o ladrão somente vem para roubar, matar e destruir, A gente entende ali, que quando fala de ladrão, está falando de homens, Por Jesus falar, eu sou o bom pastor. Jesus fala que existe pastor, Não é um assunto aqui, Não é um assunto de maneira alguma, só para entender. Tem gente que fala que esse assunto é só naquela questão voltado, pastor, por Jesus ser o pastor. Tem gente que fala, até mesmo o Rodrigo Venerando fala isso daí, Ele fala isso daí. Porque alguns interpretam com essa passagem como o diabo, E o pastor Rodrigo Venerando, ele falou uma vez, eu vendo um vídeo, meu amado irmão, que isso é errado. Não, na verdade, me perdoe, Rodrigo Venerando, não está errado. Ela tem os dois lados. Tanto o lado chamando a atenção de pastores que estão nessa terra como enganadores, mentirosos, falsos, ladrão, salteador, como também, meu amado amigo pastor, está falando de Satanás também. Quem que é o maior destruidor? Quem que é ladrão? O diabo. Quem que rouba? O diabo, Quem que destrói sonhos? O diabo. Então, essa palavra também não se refere somente a... Ela tem dois lados. Tanto o lado pastor, que fala lá que é ladrão, que ele fala em seu ouvido, como também está falando de Satanás. Viu, meu amigo pastor? Que Deus nos abençoe. Amém? Então, meu amado irmão, e tem outra questão também, não somente de sutileza, mas também de ardiz,
segunda carta que Paulo enviou para a igreja de Coríntios, ali no capítulo 2 e o versículo 11, ele traz um contexto de uma situação, né, que também não é o assunto a ser tratado aqui, e ele diz algo importantíssimo na carta que ele enviou para a igreja de Coríntios. Falando para a igreja de Coríntios assim: olha, meus amados irmãos, nós não devemos subestimar os ardis de Satanás. O que ardis significa, meus amados irmãos? Ardis de Satanás, né? Astúcia, esperteza, estratégia, malícia, manha, tortuosidade, habilidade para enganar, iludir, armação, armadilha, artimanha, cilada, tentativa astuciosa de obter algum proveito, golpe. Esses são os ardis de Satanás, né? Que eu quis incluir aqui não somente na questão sutileza ao ataque, né, que ele vem fazendo contra a igreja, usando pessoas. O que Satanás vem para dar uma pincelada aqui, né? Para dar uma pincelada aqui. Ele tem usado o quê? Ele tem usado famílias para se levantar contra o projeto de Deus. Ele tem usado, meus amados irmãos, escola e faculdades para tentar denegrir e destruir o projeto de Deus. Ele tem, meu amado irmão, minha amada irmã, usado a política para destruir o projeto de Deus. Aleluia. Vamos continuar aqui. Agora aqui. Louvado seja Deus. Aleluia. Falamos o alerta ao povo de Deus, né? Tópico 2. E o tópico 3, a igreja na reta final. E tem outra coisa, meu amado irmão, tem outra coisa aqui, ó. No tópico 2, a questão do alerta ao povo de Deus. Deus sempre, desde a antiga aliança, Deus ele sempre alertou o seu povo contra erros, contra pecado e contra ataques inimigos. Deus sempre avisou o povo. Um exemplo até que o pastor Josué Gonçalves colocou aqui, na questão de que Deus avisa como exemplo, ele colocou o exemplo de José, quando José fala para seus irmãos, ali em Gênesis capítulo 37, versículos 5 ao 7, né? Quando José fala para os teus irmãos: olha, eu tive uma visão, eu tive um sonho, em que o meu feixe se levantava e ficava de fé, e o feixe de vocês se dobrava, ajoelhava perante o meu feixe, né? Ou seja, né? A visão que José Gonçalves pegou, né? Esse exemplo de José. O que acontece? Deus estava usando José para avisar aos irmãos dele, por exemplo, só que os irmãos não entenderam. José também não entendia muito, ou se entendia, ficava quieto, né? Olha, eu vou ser governador. Não é as palavras que fala lá em Gênesis, os irmãos não entendiam, José muito menos. Olha, eu vou ser governador. Tanto é que os irmãos falaram: você vai governar sobre nós? Você está entendendo? Aí nós vamos lá para Gênesis capítulo 45, versículos 5 e 8. Deus avisou lá atrás. Passa anos depois, o que acontece? José como governador do Egito, o pai e os irmãos lá perante o governador José e dobrando o joelhinho. Então Deus, ele pegou como exemplo. Deus sempre avisa, irmão, minha irmã, Deus sempre vai te alertar. Meu irmão, Deus sempre me alertou de certas coisas. Deus avisa até nos mínimos detalhes, né?
Um mínimo detalhe, às vezes, né? Um exemplo, um filho meu, lá em Goiás, tinha brasinha de fogo, coisa à toa. Escute isso. Brasinha de fogo ali, coisa à toa, irmão. Não era nem para se preocupar. Coisa à toa, coisa boba. E eu conversando com o pastor Vanderlei, que já dorme no Senhor, eu conversando ali, e o Espírito Santo de Deus falou para mim assim, ó, manda ele parar. Manda ele parar. E nessa questão que o Espírito Santo de Deus fala para mim, ó, manda ele parar, eu conversava com o pastor e ficava olhando para ele e não mandava o menino parar. Porque é criança corre mesmo, é normal, da criança. Meu amado irmão, e ele passa e ficava pulando aquela brasa, aquela coisinha à toa. E essa coisinha à toa, meu amado irmão, deu uma queimadura de 3º grau no pé do menino. E esse menino chegava à noite, era só chegar à noite, ficava com aquela dor naquele pé. Aí pensa, a esposa daquele jeito, aí os irmãos... Então, o que eu estou querendo dizer? Que Deus, por mais que pequeno seja, Deus sempre avisa. Então, o que acontece? Meu amado irmão, outro exemplo aqui, né? Abel ofereceu oferta, Caim ofereceu oferta. Não é o assunto aqui também. O que acontece? Caim vai lá, do coração dele, da forma que ele ofertou, o jeito que ele ofertou, Deus se atentou pela oferta de Abel. E Caim ficou irado, ficou aborrecido, ficou com ódio no coração. Deus avisou o que para Caim? Deus avisou e falou assim, olha, toma cuidado, né? O teu desejo sobre ti aí, toma cuidado. Deus avisou para ele, Deus falou para Caim. O que Caim fez? Mesmo Deus avisando, foi lá e fez aquilo de errado. Matou o seu próprio irmão. Então, meu amado irmão, Deus sempre vai te alertar. Deus sempre vai te avisar. E se você, meu amado irmão, não atender e obedecer o que Deus te avisou, o que Deus te falou, meu amado irmão, e outro detalhe, aprenda aqui. Não é dom de revelação, não, e nem dom de visão, não, meu amado irmão. Talvez você não tenha dom de revelação, você não tenha um dom de visão, não tenha nada desses dons, você não tem nada, é apenas um cristão que vem na igreja e presta um culto de adoração a Deus, mas se você é igreja, mas se você é filho de Deus, a incumbência do Espírito Santo, que independente se você tem ou não tem dom, ele vai te avisar do mesmo jeito. Só para você entender. Então vai caber a você ouvir e obedecer a voz do Espírito Santo de Deus, para que você não venha lamentar depois. Né? Então, meu amado irmão, Deus sempre, é num caso igual hoje. Jesus vai voltar, Jesus vai voltar, Jesus vai voltar. Isso é fato. Não existe meio termo. Existem duas questões aí. Jesus vai voltar para mim e para você individualmente. Pode ser hoje, amanhã ou depois. Ele vai voltar para mim ou para você. Ou seja, o que é isso, irmão? Não, ele vai recolher eu e você hoje, amanhã ou depois, sabe lá quando? Ou para grupos, para a igreja no modo em geral. Então, Deus está sempre alertando e avisando o seu povo sobre acontecimentos, sobre como deve proceder na presença dele contra os ataques, os ardis e sutilezas de Satanás. Deus sempre vem avisando, né? O ataque de Satanás à igreja é para tentar se a igreja de Cristo ainda permaneça de pé, tanto como eu falei no começo, o grupo, como também o individual da igreja, somente a pessoa, porque o objetivo de Satanás não é somente atacar, meu amado irmão. Tem gente que pensa que
A estratégia de Satanás é somente atacar a igreja. Não é só isso, porque Satanás sempre está mudando a sua forma de agir contra a pessoa e contra a igreja de Cristo Jesus. Mas é fazer com que a igreja de Cristo não avance, né? Que a igreja de Cristo não venha atacar. Outra coisa aqui, meu amado irmão, aprenda aqui uma coisa aqui para você entender. A igreja de Cristo, ela não tem necessidade nenhuma de se defender dos ataques de Satanás, meu irmão Toniel. Que isso? Por que, irmão Toniel? Porque ela já tem a presença de Deus, o Deus Todo-Poderoso, a pessoa do Senhor Jesus, que guarda, que protege e que vela pela sua igreja. Então a igreja não precisa se defender, meu amado irmão, de Satanás, porque ela já tem Deus que guarda, que protege. O que a igreja tem que fazer? É somente avançar, não parar. Avançar, sempre atacar, né? Sempre atacar as artimanhas de Satanás. Aleluia! A artimanha de Satanás, e o que ele quer fazer? Que a igreja não venha atacar, que a igreja não se manifeste, que a igreja não proteste, que a igreja não anuncie. Esse é um dos objetivos de Satanás. Neutralizar, meu amado irmão, minha amada irmã, neutralizar a igreja de Cristo com a desconstrução da moralidade cristã e a desconstrução dos valores da sociedade. Como que está a sociedade familiar hoje, meu amado irmão? A sociedade familiar hoje está tudo normal. Divorciar é normal, né? Existe a questão casos, né? Não vou entrar aqui em detalhes do divórcio não, meu amado irmão. Vai ter uma lição que vai tratar desse assunto aqui, a respeito, né? Da questão de divórcio. Nessa lição vai estar tratando a respeito disso, uma das lições. Então, não é assunto, é um negócio a se analisar, né? Porque às vezes o que acontece? Às vezes a esposa é saco de pancada do marido, o marido nunca quer mudar, o marido nunca quer se converter, o marido nunca quer mudar o comportamento, né? Aí é diferente. Traição é diferente. Ameaça de morte, quase matou, né? Ou ambas as partes, é diferente. Então, há um certo contextozinho aí para se analisar, né? Então, meu amado irmão, olha aqui, ó. Qual que é o ataque de Satanás para desconstrução da moralidade da igreja, da moralidade cristã e a desconstrução dos valores da sociedade? Qual que é isso? Meu amado irmão, qual que é essa artimanha de Satanás, dessa desconstrução da moralidade cristã e a desconstrução dos valores da sociedade? Qual que é? Vamos lá aqui, ó. Olha aqui, eu escrevi aqui, tem que falar porque é a verdade, né? E quem conhece o irmão Toniel não manda recado e fala mesmo, né? Na direção e na sabedoria do Espírito Santo de Deus, é claro. Vamos lá. Desconstrução da moralidade cristã e a desconstrução dos valores da sociedade. Invenção. A artimanha de Satanás, usando pessoas, meus amados irmãos, para invenção de que a criança, ela pode optar entre sexo masculino e feminino, interferindo na personalidade da criança, né? Invenção de que a criança nasce sem sexo. Isso tudo, meu amado irmão, minha amada irmã, para você entender,
é a sutileza do reino de Satanás contra a igreja e contra a sociedade, só que a igreja está alertada sobre isso, e a sociedade está caindo, meu amado irmão, de patinho nessa artimanha de Satanás, né? Invenção de que a criança nasce sem sexo, invenção de casamento entre dois homens, invenção de casamento entre duas mulheres, invenção de tudo que você fala a favor dos valores, né? Inventa o que é a homofobia, ou seja, tudo que você vai falar dentro da ética, dentro dos valores éticos, dentro dos valores moral, você é tido como homofóbico. Inventaram isso daí também. Invenção, meu amado irmão, vai vendo aqui. Invenção, eu estou falando dos ataques de Satanás contra a igreja e a sociedade. Invenção de que o pai pode casar com a filha, ou que a filha, né? Ou que a mãe pode casar com o filho. Invenção, meu amado irmão, de que dois homens homossexuais podem adotar uma criança. Invenção, meu amado irmão, tava esses rumores aí de querer tirar o dia dos pais, invenção de querer tirar o dia das mães, né? Invenção da criança, meu amado irmão, menina, e do adolescente menina usar o mesmo banheiro do menino. Isso tudo é os ataques de Satanás contra a igreja e contra os valores éticos da sociedade, e a sociedade não tem percebido isso. Outra coisa importantíssima aqui, vou até citar o nome dele, Pastor Eric, trabalha junto comigo na empresa, meu amado irmão. Ele me relatou algo que eu fiquei assustado e abismado. Ele relatou para mim que na empresa em que a esposa dele trabalha, não vou dizer o nome aqui por questão de ética, a empresa que a esposa do pastor Eric trabalha, pastor que é do mesmo ministério nosso, chegou lá um transexual. Transexual é o quê? É um homem, meu amado irmão, que toma hormônio, cresce peito e quer ser mulher. Chegou lá fazendo um mó barraco na portaria, falando que ele tem o direito de usar o mesmo banheiro que as mulheres usam. O pastor Eric relatou isso para mim. E para confirmar melhor a história, abordei ele hoje e perguntei novamente. E tem mais que ele me relatou. Ainda queria que a empresa mudasse o nome do crachá dele. Ele tem um nome masculino. Queria que a empresa colocasse o nome no crachá dele, né, de feminina, sendo que ele é homem. Os irmãos estão entendendo na onde nós estamos chegando? E a igreja do Senhor Jesus e a sociedade também tem que despertar para isso, né? A invenção de transexual achar no direito de usar o mesmo banheiro das mulheres. Vamos lá. Invenção, meu amado irmão, da cartilha gay nas escolas, implantação da ideologia política nas salas de aula. Isso já vem acontecendo já há um tempo, isso não parou, ainda continua, né? A invenção da legalização do aborto, enfim, meu amado irmão, né? A lista dos ataques de Satanás à igreja e à sociedade é grande. Não só por perseguição ou por esse motivo. A outra questão, só quem é igreja de Cristo, só quem é noiva do Cordeiro de Deus,
falar para essas coisas. Jamais, nunca. Porque Romanos 12:2, Romanos capítulo 12, versículo 2 diz o que lá? Não vos conformeis com esse mundo, mas nós devemos transformar o mundo pela renovação da nossa mente, pensamento que temos em Cristo Jesus. Meu amado irmão, uma coisa que eu quero deixar bem clara aqui, nós como igreja não estamos aqui para defamar, para denegrir, para atacar, meu amado irmão, minha amada irmã, pessoas, meus amados irmãos, homossexuais, seja homem ou seja mulher. Nós não estamos aqui para atacar, nós não estamos aqui para destruir esse tipo de pessoa, nós não estamos aqui para denegrir ninguém, mas nós estamos aqui, meu amado irmão, para falar o seguinte: quer ser homossexual? Olha, vai ser homossexual, faz o que quiser, é o direito teu, só que tem um porém. Não tem como você entrar no céu no final da sua vida. Não tem como, não adianta, não tem como entrar no céu. Você quer ser homossexual? Vai ser homossexual. Você quer fazer da sua vida o que você quiser? Vai fazer da sua vida o que você quiser. É o livre-arbítrio, é o direito teu. Só que tem uma questão perigosíssima. No final da sua vida, se não se arrepender, se não entregar sua vida para o Senhor Jesus, não tem como entrar no céu. Quer fazer? Faça o que quiser, tiver que fazer. Vai, faz, mata a vontade, mata a sede, mas não tem como entrar no céu. Não tem como obter a salvação dessa forma e desse jeito. Meus amados irmãos, rapidinho aqui, né? Tópico 2, a natureza do ataque, né? Ele dividiu aqui, meu amado irmão, o ataque, a natureza, se falam todas essas questões. A natureza do ataque, tópico 2, é de natureza espiritual. Uma coisa que eu vejo aqui, meu amado irmão, nessa natureza do ataque, eu já falei isso em pregação e em outras escolas bíblicas na qual Deus tem dado oportunidade para poder ensinar. Irmãos, existem 3 tipos de assunto que deve ser ensinado dentro de uma igreja. 3 tipos de assunto. Primeiro, a respeito de Deus, que abrange todo o contexto de todas as questões. Assunto a respeito de Deus, do reino de Deus, né, que abrange todo o contexto. O outro, segundo assunto que deve ser tratado e falado numa igreja, a respeito do pecado. Não adianta, tem que ser falado e ensinado a respeito do pecado, né? E a terceira questão é o quê? A respeito de Satanás e seu reino, né? Satanás, meu amado irmão, não gosta, preste bem atenção, né? Deus me ensinou isso daí, o Espírito Santo de Deus me ensinou. Satanás não gosta que ele seja mencionado numa igreja. Satanás não gosta que fale a respeito do reino dele. Sabe por quê? Por que ele não gosta? Porque as artimanhas dele, quando é tratado assunto a respeito dele, o reino dele, as artimanhas dele é revelado, porque Deus não esconde nada. Então são esses 3 assuntos que devem ser tratados numa igreja, né? De Deus, pecado e a respeito de Satanás e o reino dele. Essas 3 coisas que devem ser ensinadas para a igreja, né? A forma visível de ataques de Satanás e a forma invisível dos ataques de Satanás, já citei lá no começo, né? O tópico 2 aqui, ó, subtópico 2, o ataque é de natureza moral.
quando se fala de moralidade, né, são regras, né? O ataque é de natureza moral. Veja bem, são regras definidas que regulam o modo de agir das pessoas, né? Ou seja, as pessoas, meus amados irmãos, numa família, num contexto familiar, o homem e a mulher, né? Porque se tem sociedade, começa entre um homem e uma mulher. Não começa entre duas mulheres e dois homens. Não. A sociedade, querendo ou não, as pessoas querendo ou não, começou entre um homem e uma mulher. Esse é todo o contexto familiar. Ali já se tem personalidade, né? Personalidade e comportamento, né? Personalidade que rege o físico, o fisiológico e comportamento. E Satanás, ele quer trabalhar nessa questão, na família, na sociedade, na personalidade. Ele quer denegrir a moral. E o ataque de Satanás, né, é o que quer atingir, ele quer atingir também a moral da igreja, né? Não, é assim mesmo, nós não podemos comentar esse assunto, não, o nosso negócio aqui é só pregar a respeito da salvação. Então a gente vai ter que arrancar umas páginas da Bíblia e deixar só a parte que fala de salvação. E tem muitas igrejas que estão nesse pensamento, né? Se a nossa live da igreja avançasse em muitas igrejas, eu já ia deixar um alerta aqui, meu amado obreiro, meu amado pastor, você que está numa igreja onde não se ensina a verdade da palavra de Deus, procura uma igreja que ensine verdadeiramente a palavra de Deus, né? Já ia deixar esse alerta. E o ataque de Satanás é o que? Atingir a moral da igreja, envergonhar a igreja de Cristo, né? É destruir a moral do ser humano. É por isso que o crente que se tornou filho de Deus e se tornou a igreja, ele tem, apesar dos pesares da luta, de aflição, não importa, foco em Cristo, relacionamento com Ele, independente da circunstância, né? É a desconstrução, né? Onde se hospedaram todas as teorias na sociedade, né? A desconstrução de valores, desconstrução da moral, né? Que entrou na sociedade desconstruindo e hospedaram ali todas essas teorias, convertendo-se em um poderoso padrão, né? Querendo tirar o padrão que já vem de anos, né? E colocar um novo padrão para se seguir, quer mudar a cultura da sociedade, quer mudar a cultura da sociedade. Satanás, ele quer mudar a cultura da sociedade, a cultura familiar, ele quer mudar os ensinamentos da igreja de Cristo, né? Essa nova visão, esse mundo, né, tem subvertido e substituindo a moral cristã. E no lugar disto, tem colocado a moral relativista. O que é isso? Diversidade de costumes, diversidade cultural de costumes, né? Para quem já ouviu a história de Sodoma e Gomorra, daquele jeitinho lá, daquele jeito. É a essência, meus amados irmãos, da definição sobre os valores, objetivo universal na sociedade. É a negação, né? É a negação
moral relativista, estou voltando aqui, a moral relativista é a diversidade cultural de costumes, né? De costume, é a negação, meus amados irmãos, que existe uma verdade para todos, né? O certo e o errado se tornam conceitos vagos. Por exemplo, assim, está repreendido em nome do Senhor Jesus. Eu roubei um negócio ali. Tá bom. Eu não roubo mais. Tá bom, do mesmo jeito. Hoje eu troquei de sexo. Beleza. Eu destroquei de sexo. Tá bom. Coisas vagas. O certo e o errado são abstratos, não existe. São coisas vagas. Se você faz algo errado, tá bom. Se você faz certo, tá bom do mesmo jeito. Se você faz certo, tá bom. Se você faz errado, tá bom. A mesma medida. Então, certo ou errado, nesse costume, nessa moral relativista, que é a mistura de costume, meus amados irmãos, o certo ou errado é abstrato, né? É abstrato. Meus amados irmãos, não vai dar tempo de continuar. Eu não gosto de passar do horário, de maneira alguma, né? Muito rico o assunto aqui, só vou fechar aqui, né? Se tornam conceitos vagos que variam de pessoa para pessoa, de acordo com sua cultura e criação, ou seja, ninguém está errado, né? Para encerrar aqui, tópico 3, encerro falando aqui. Essa é a esfera da sutileza dos ardis, dos ataques de Satanás contra a igreja e contra a sociedade. Meus amados irmãos, né? Não deu para continuar, porque aqui, ainda tinha o tópico 4 ainda. Mas eu já falei, né? Eu já falei disso aqui. Já até adiantei o tópico 4, que a igreja de Cristo, ela é protegida. Então a igreja não tem que se defender, ela tem que atacar. Atacar o quê? O que é ataque? É ataque não contra a pessoa, contra Satanás. É avançar, porque protegida, ela já é protegida por Deus. Amém, meus amados irmãos? Que Deus os abençoe, que Deus continue falando aos vossos corações. Um assunto forte, muitos dizem que é polêmico. Eu não vejo nada de polêmico nisso, porque a palavra de Deus não é polêmica, essa que é a verdade, né? Mas é um assunto que deve ser tratado. E durante as 13 lições, são assuntos que vai ser tratado. Amém, meus amados irmãos? Meus amados irmãos, quinta-feira, às 19h30, nós temos culto público com o nosso pastor Daniel Firmino, né? Domingo, às 18h, culto da família, e você é nosso convidado. Amém? Vamos orar ao Senhor. Senhor Jesus, amado, querido, Deus Todo-Poderoso, nós te agradecemos por este estudo, por esse ensino, pelo Senhor ter nos revelado mais coisas e falado ao nosso coração e alma. Meu Deus, que o Senhor nos dê um resto da semana abençoado na Tua presença, na Tua graça, meu Pai amado, e que o Senhor nos leve para casa protegido e acampado pelo Senhor, em nome do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus.